Sony está perto de concluir a compra da Crunchyroll. Nós já tínhamos noticiado há algum tempo que a AT&T, que é basicamente a empresa de topo que no final de toda a pirâmide era quem mandava, quem é responsável e dona da Crunchyroll, basicamente o que é que acontece? A AT&T tem uma dívida brutalíssima, cento e muitos bilhões de dólares de dívida. Então o que é que eles estavam à procura de fazer? Vender os seus assets, as suas coisas mais valiosas, para tentar fazer a dívida baixar, questões de acionistas e por aí fora. Então o que é que na altura aconteceu, para aí no início deste ano, se eu não estou enganado, início lá para o verão, junho, julho, por aí. Então a AT&T chegou à beira da Sony e fez uma proposta à Sony. Basicamente eles queriam vender a Crunchyroll à Sony por 1.5 bilhões de dólares. A Sony rejeitou na altura. E se calhar o pessoal ficou aqui a pensar, ok, a coisa terá ficado por aqui. Eu até fiz um vídeo e nós falámos aqui, o pessoal mais antigo no canal de YouTube, falámos aqui até quem é que poderia comprar a Crunchyroll. Falámos da Amazon, falámos da Disney, que eu nunca acreditei muito que eles fossem fazer isso. Falámos dos chineses, da Bilibili, por exemplo. Isto porquê? Porque partimos também do princípio que a Sony, ok, rejeitou a oferta de 1.5, se calhar não ia estar muito interessada. E agora surge a notícia pelo Nikkei, que é um dos grandes jornais do Japão, que afinal de contas a Sony está mesmo nas partes finais já de negociação com a Crunchyroll para a comprar. E a compra que eles querem fazer é por 900 e tal milhões de dólares. Em euros isto está 820 milhões de euros. Em reais 5.507 milhões de reais. O que significa que a AT&T quer tanto diminuir a sua dívida que aceitou tirar meio milhão de dólares, exatamente, estou aqui a fazer as contas, meio milhão de dólares ao negócio. Em vez de vender por 1.5 bilhões, vai vender por quase 1 bilhão de dólares, 900 e qualquer coisa. Eu tenho aqui, deixem-me só ver, 957 milhões de dólares, ou seja, reduziu um terço o que a AT&T estava a pedir pela Crunchyroll, o que mostra que até é um bom negócio, porque é significativamente menos do que a AT&T estava a pedir pela Crunchyroll. Já vos tinha dito que sempre fui da opinião, há anos que eu já falo isto com vocês, que a Crunchyroll era aquela companhia que foi criada para ser vendida. A Crunchyroll, o modelo de negócio da Crunchyroll nunca iria funcionar muito como independente só dedicada a animes. Era muito difícil uma companhia de streaming só de animes no Ocidente conseguir sobreviver. Isso é fácil, por isso é que nós vimos Disney Plus, ou Disney+, Amazon, Netflix, que apostam no live action, nas séries, nos filmes, mas também apostam no anime e conseguem englobar um pouco de tudo. A Crunchyroll iria ter sempre muita dificuldade só com o anime. Ia conseguir sobreviver, claro está, e ter sucesso, mas nunca ia conseguir alcançar aquela plenitude. E só associando a outro tipo de conteúdos é que eu acho que a Crunchyroll iria ter um plano atrativo para investidores. E agora surge aqui a dúvida, ok, Sony, será que é um bom negócio para nós fãs de anime a Sony comprar a Crunchyroll? Será que vai criar aqui um monopólio? Eu não acredito, eu acho que não vai criar um monopólio, porque temos outros jogadores. Eu acho que é capaz mais de aumentar ainda mais a competitividade, e quem sai a lucrar somos nós. O que é que nós temos? Basicamente a Sony adquire uma plataforma de exibição de anime que pode juntar à Funimation, pode fundir, voltar outra vez a Funimation e a Crunchyroll a dar as mãos, e se calhar surgir ali outra coisa de novo. Vão assim conseguir competir com a Netflix, que começa a ter um catálogo de anime interessante, ok, um bocadinho mais para o CG da coisa, o pessoal não gosta muito. Temos a Amazon
que pisca o olho, principalmente no Japão. A Amazon está envolvida em alguns animes. Aqui no Ocidente não vemos tanta publicidade a isso. E por outro lado, eu prefiro que seja a Sony a comprar a Crunchyroll, porque o que iria acontecer é que se não fosse a Sony a comprar a Crunchyroll, eu acho que a próxima empresa que se iria aprontar para comprar a Crunchyroll iria ser a Tencent. E a Tencent é o pessoal do Bilibili. A Tencent é o pessoal chinês da China. Por isso, prefiro muito mais que seja a Sony a comprar a Crunchyroll, porque fica a Crunchyroll aqui no Ocidente. Ok, Sony japonesa, mas vocacionada para o Ocidente, do que mais a Tencent, uma empresa chinesa, e ali com as suas leis, com a censura, com o Partido Comunista por trás e aquelas regras todas, e iria acabar aqui por limitar muito a manobra da Crunchyroll. Ok, iria ser uma empresa chinesa que iria ter uma grande projeção no Ocidente, mas já viram que aqui no Ocidente, por exemplo, os Estados Unidos com a Huawei, eles cortaram literalmente as pernas à Huawei. Aqui em Portugal não aconteceu isso, mas nos Estados Unidos já a Huawei está a ter dificuldades enormes. E o que iria acontecer se a Crunchyroll fosse comprada então pela Tencent, que eu acho que era a companhia seguinte na fila para comprar, iríamos ter muita censura, iríamos ter menos liberdades criativas e por aí fora. A Sony acho que se enquadra bem, sendo que, se vocês lerem o artigo original do Nikkei, a Sony conseguiu os direitos de negociar exclusivamente com a Crunchyroll, o que significa que mais ninguém neste momento está a negociar com a Crunchyroll, e o que significa que isto é um negócio praticamente concluído, algo que vai realmente concretizar-se. Faltam apenas aquelas letras miudinhas, mas a não ser que aconteça aqui algo de muito dramático, é garantido que a Sony vai comprar a Crunchyroll. Já vos disse nisto num vídeo anterior, e estou convencido que a Sony a comprar a Crunchyroll é capaz de mudar o nome da Crunchyroll. Em termos de vista legais, se calhar afastar-se um bocadinho, não sei, vamos ver. Eles certamente vão avaliar o mercado, porque nós não nos podemos esquecer que a Crunchyroll no passado esteve associada à pirataria. A Crunchyroll cresceu como serviço pirata de anime, principalmente à custa de exibir de forma ilegal Naruto e Bleach. Depois tiveram um investidor, tornaram a coisa legal e a coisa foi sempre a crescer por ali fora. Não sei até que ponto a Sony vai compactuar com isso ou não. Acho que vai depender muito da pesquisa de mercado. Eles basicamente vão ver se as pessoas têm uma boa impressão da Crunchyroll e depois vão decidir: ok, vamos manter a marca Crunchyroll, o pessoal gosta, tem uma boa imagem no exterior, ou não, se calhar o pessoal ainda se lembra disto e tal, se calhar vamos afastar. Sendo que lá está, eles têm a Funimation e podem juntar. Eu, se fosse a Sony, o que é que eu fazia? Se calhar juntava as duas e mudava-lhes o nome e estava a andar. Outra vantagem da Sony é uma marca, pelo menos a meu ver, que percebe muito mais o interesse do Ocidente em anime. Dito isto, nós temos a Sony, temos a PlayStation 5, temos a Sony a ganhar muito dinheiro. Daqui um bocadinho já falámos sobre isso. A Sony reviu em alta o seu lucro. Porquê? Porque a PlayStation 5 ainda não começou a vender, mas já estão a entrar muito dinheiro à custa da PlayStation 5 nos cofres da Sony. E Kimetsu no Yaiba, vocês não se esqueçam que a Aniplex é da Sony, e Kimetsu no Yaiba, o filme anime, está literalmente a ser um sucesso brutal. Ainda hoje noticiamos que Kimetsu no Yaiba, o filme anime, vendeu 10 bilhões de ingressos. Basicamente isso significa que 1 em cada 15 pessoas no Japão já viu o filme anime, para vocês terem uma percepção da coisa. Hoje, este fim de semana, no Japão, o filme anime de Kimetsu no Yaiba vai ultrapassar o Avatar, do James Cameron, e que era um dos filmes de maior sucesso no Japão. E por isso a Sony reviu em alta os seus lucros, não só pela PlayStation 5, mas por Kimetsu no Yaiba, por anime, e que lá está uma empresa que compreende o poder
que existe no anime. E não é por acaso, se vocês pensarem bem, e por isso é que eu acho que é uma boa empresa para comprar a Crunchyroll e para se envolver ainda mais na produção de anime, porque é uma empresa que percebe os fãs de anime e, por exemplo, é uma empresa que, ok, videojogos, cinema, videojogos dá muito dinheiro, mas que estão atentos a nós, os fãs de anime, e não é por acaso que vocês veem uma PlayStation 5 aqui no Otaku PT. Eu não pedi uma PlayStation 5 à Sony, não lhes enviei um e-mail a dizer: olha, eu gostava de uma PlayStation. Eu acho que toda a gente lhes deve ter ligado ou mandado um e-mail, desde o youtuber maior ao mais pequeno, a pedir uma PlayStation 5. Claramente, influencers, instagrammers e por aí fora. Não fizemos nada disso aqui no Otaku PT, pura e simplesmente a Sony liga-nos, a PlayStation liga-nos: ok, temos aqui uma PlayStation 5 para vocês, vamos fazer isto acontecer. Porque mostra que, ok, os fãs de jogos estão interessados, mas para a Sony, para a Sony também é importante o mercado dos animes, dos fãs de anime, e por isso é que nós fomos dos poucos aqui em Portugal que recebemos a PlayStation 5, porque eles sabem que é importante chegar a vocês, ao público dos animes, que se calhar não está tão vocacionado para os videojogos, mas eles acham que era importante nós mostrarmos a consola, o que é que vem aí, qual é o futuro. Por isso, vejo com bons olhos a Sony comprar a Crunchyroll, porque é uma empresa que mostra que está atento ao mundo dos animes, que mostra que está atento a nós, os fãs de anime, e não estranharia nada, por exemplo, no PlayStation Plus, acrescento, ok, tem acesso a estes jogos gratuitos, se calhar, ok, tem acesso também a este anime, àquele anime, por aí fora. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Deixem-me só ler aqui brevemente. A Sony está envolvida com a sua Aniplex no comitê de produção de vários animes. Kimetsu no Yaiba, já vos falei sobre isso. De acordo com a Associação Japonesa de Animadores de Animações, o mercado global de anime em 2018 valia 21 bilhões de dólares, ou seja, aumentou 1.5 vezes o que valia anteriormente. A Crunchyroll no verão revelou que tinha 3 milhões de assinantes e 70 milhões de utilizadores registados no mundo todo, ou seja, basicamente o que a Sony está a fazer é comprar 3 milhões de subscritores e marketing que chega diretamente a 70 milhões de pessoas que têm conta criada na Crunchyroll. Crunchyroll em 2016, então, um site pirata. Depois tiveram um investimento de 4 milhões de dólares. E para vocês verem o tipo que fez um investimento, há pessoal que tem aqui olho para o negócio. Alguém que viu o Crunchyroll em 2006, um site de anime pirata, mas achou que eles tinham potencial, tornou aquilo legal. Basicamente, a companhia que se chegou para trás investiu 4,05 milhões de dólares e agora a Crunchyroll é vendida por quase 1 bilhão de dólares. Para vocês verem o quanto a Crunchyroll capitaliza não, mas enquanto a Crunchyroll ficou valorizou desde 2006 até agora, com alguém que investiu 4 milhões, mas certamente eles vão ganhar muito, muito mais. Depois aqui uma breve história, basicamente como é que a Crunchyroll foi parar às mãos da AT&T. Outra coisa importante, e vamos ver como é que eles vão fazer, porque isto também pode ser incluído no negócio ou pode ser excluído. Vamos ver o que é que eles vão optar por fazer neste negócio, porque aqui na Europa a Viz Media Europe foi basicamente comprada pela Crunchyroll e passou-se a chamar Crunchyroll. Por isso vamos ver, pelo menos a expectativa era essa, ver volumes mangá da Viz Media, que em vez de dizer Viz Media vinham a dizer Crunchyroll. Queria ser um bocado estranho, um serviço de streaming com mangá. Mas foi isso que eles optaram por fazer. Agora vamos ver se a Sony vai manter a marca Crunchyroll como editora de mangás aqui na Europa, ou se vai voltar ao nome antigo de Viz Media, ou se vai dar outro nome completamente diferente. Isto vai ser definitivamente um negócio que vai dar muito que falar. Há aqui muitas incógnitas do que é que a Sony vai querer fazer com a Crunchyroll. Vocês deixem nos comentários
Qual é a vossa opinião? Se acham que a coisa vai correr bem? Se acham que não? Na minha opinião, acho que não tenho nada contra e até acho que é uma boa compra por parte da Sony.